Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e vim aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática. Vamos nos divertir um pouco? Nessa aula nós faremos a correção do exercício da página 92, que ficou como tarefa, e também vamos resolver a ficha das páginas 49 e 50. A tarefa era com a lupa na mão. Observe a tabela abaixo com os números de 1 a 30 e faça o que se pede. Vamos colocar aqui os números que estão na tabela e vamos fazer os passos que são solicitados. Aqui tem os números até 10. Aqui tem os números até 20. E aqui temos os números até 30. A primeira orientação ali diz para riscar o número 1. Riscar o número 1. A segunda diz, circule o número 2 e risque os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 a gente vai contando de 2 em 2. O 4 é um múltiplo de 2, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. O 22, o 24, o 26, o 28 e o 30. Os múltiplos do 2, a gente conta de 2 em 2 a partir do 2. Circule o número 3 e risque os múltiplos de 3. O número 3 é esse e os múltiplos são contados de 3 em 3 a partir do 3. Então o próximo seria o 6, mas já está riscado. Depois do 6, o 9. Depois do 9, o 12, mas já está riscado. O 12, o próximo é o 15. O 15 mais 3 é 18, já está riscado. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27, vamos riscar. E 27 mais 3 é 30, que também já está riscado. Circule o próximo número da lista da sequência que não foi riscado e risque os múltiplos dele até completar a tabela. Então, o próximo que não foi riscado é o 5. Quais são os múltiplos do 5? São os números que são maiores que 5, contando de 5 em 5. Então, 5 mais 5 é 10. O 10 já está riscado. 10 mais 5 é 15. 15 mais 5 é 20. 20 mais 5, 25. Vamos riscar. 25 mais 5 é 30, tá? Os números que estão circulados são os 10 primeiros números primos. Então, vamos repetir o passo. Circular o 7. Os múltiplos do 7 são 14, 21 e 28. Já estão riscados. O próximo, 11. Quais são os múltiplos do 11? O 11 e o 22. Já está riscado. O próximo é o 13. Múltiplo do 13 é 13 e 26, que já está riscado. 17. 17, o dobro dele, que seria o próximo, já não está na tabela. Aí a gente tem o 19, o 23 e o 29. Esses números que estão circulados, eles recebem um nome especial, eles são chamados de números primos, tá? A gente pode anotar aqui quais foram então os números que a gente circulou. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Como que a gente sabe se um número pode receber esse nome de número primo? Dizemos que um número é primo quando ele tem como divisores somente ele mesmo e o número 1.
Se um número não é primo, ele é composto. Vejam, os números que estão aqui, que foram marcados e circulados, eles têm como divisores o próprio número e o número 1. Então, por exemplo, divisores do 2. Como o 2 é primo, ele só tem como divisores o 1 e o 2. Lembra que a gente usou esse símbolo aqui? Divisores do 3. Como ele é primo, é o 1 e o 3. Divisores do próximo primo, que é o 5. É o 1 e o próprio 5. Divisores do 7. É o 1 e o próprio 7. Isso quer dizer que não tem outro número que eu consiga dividir o 7 em partes iguais sem sobrar nada. Só uma divisão ou 7 divisões. E da mesma maneira, divisores, por exemplo, do 11. O 11 só tem 2 jeitos de eu dividir em partes iguais. Ou em uma parte ou em 11 partes. Da mesma maneira, o 13. Uma parte ou 13 partes. Vou fazer só mais um, que é o 17. Também, o 17, apesar de ser um número mais ou menos grande, eu só consigo dividir ele ou em uma parte ou em 17 partes. Qualquer outro número que eu use para dividir o 17, ele vai sobrar resto ou não vão ter partes iguais. A gente fez a tabela só até o número 30. Mas se a gente continuasse fazendo a tabela até o número 100 ou até mais, iam surgir outros números que são primos, porque o número de primos é um número muito grande. Agora nós vamos para a ficha. Essa ficha aqui. Deixa eu ver a página. É página 49. Aqui nós vamos falar novamente de múltiplos e divisores. Vejam que a gente tem aqui no número 1, a gente pede para a gente preencher os espaços com números que deixem as igualdades verdadeiras. Na letra A, eu tenho que 8 dividido por 2 é igual a alguma coisa. Eu sei que 8 dividido por 2 é 4, tá? Então, eu tenho que fazer com o que vem logo depois também seja igual a 4. Qual é o número que dividido por 4 também dá 4? É o 16. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 16 dividido por 4 dá 4. O próximo que eu tenho ali é 32 dividido por alguma coisa, que também tem que dar 4. É o 8. 32 dividido por 8 dá 4. E o último ali é 64 dividido por alguma coisa, que dá 4. Eu posso fazer por tentativas, mas eu também posso observar que aqui, ó, eu tô sempre dobrando. Aqui 16 é o dobro de 8, 32 é o dobro de 16 e 64 é o dobro de 32. E aqui os divisores também. O 4 é o dobro do 2, o 8 é o dobro do 4. Qual que é o dobro do 8? 16. Se eu dividir 64 por 16, também vai dar 4. Então vamos usar esse truque para resolver também a letra B. Eu tenho um número dividido por 120, que é a mesma coisa que 117 dividido por 13.
Vamos ver quanto que é 117 dividido por 13. Eu acho que... Quantas vezes o 13 cabe dentro do 117? Eu acho que é 9. Vamos ver? 13 vezes 9 dá 117. Então, o resultado aqui, eu sei que é 9. Aí, agora aqui, eu tenho que descobrir um número que dividido por 120 também dê 9. Esse aqui não dá pra gente usar o mesmo truque que eu usei lá em cima. Mas eu posso fazer assim. O 9 vezes o 120 dá 1080. Se eu fizer a conta, 1080 dividido por 120 dá 9. Agora eu tenho aqui 10.800 dividido por alguma coisa que também tem que dar 9. Aí, nesse caso, eu divido 10.800 por 9 e vou descobrir que dá... Aqui tem mais 2 zeros e aqui mais 2 zeros. Então, é 1.200. Então, 10.800 divididos por 1.200... também vai dar 9. Falta só um, que é 234 dividido por alguma coisa que dá 9. Eu posso dividir por 9, que vai dar a mesma resposta. O 9 cabe 2 vezes dentro do 23, que dá 18. E sobra 5 dezenas. Com mais 4 unidades é 54. O 9 cabe mais 6 vezes dentro do 54 e não sobra nada. Então, a última aqui eu preencho com o número 26. No exercício 2, eu tenho que descobrir como as sequências de igualdade foram formadas e escrever o resultado de cada uma delas. É parecido com aquele lá. Só que assim, ó, 82 dividido por 4 dá um valor, que é o mesmo valor que é 820 dividido por 40, que é o mesmo valor que 8.200 dividido por 400, e que é o mesmo valor de 82.000 dividido por 4.000. Observem que a divisão que tem aqui no começo, em cada caso foi acrescentado um zero no dividendo e um zero no divisor. Aqui foi colocado um zero e um zero. Aqui foram colocados 2 zeros, 2 zeros. Aqui 3 zeros, 3 zeros. Todas essas divisões têm o mesmo resultado. Eu vou fazer a conta que me parece mais fácil, já tenho o resultado de todos. Qual é a conta que vocês acham que é mais fácil? Eu acho que o mais fácil é dividir 82 por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro de 8 dezenas? Cabe 20 vezes. Isso aqui é a dezena. Então, 2 dezenas, 8 dezenas menos 8 dezenas, e sobram 2 unidades. O 4 não cabe dentro de 2 unidades, então cabe 0 vezes. E daí o resultado é 2. Eu não consegui colocar nenhuma unidade dentro, então o resultado é 20 e sobram 2 unidades. Na letra B tem o mesmo tipo de exercício. 256 dividido por 2 dá o mesmo resultado de 512 dividido por 4 e assim por diante. O que foi feito aqui
é que 256 foi multiplicado por 2. O dividendo foi multiplicado por 2. E o divisor também. Então, aqui quando eu multipliquei por 2, tanto o dividendo como o divisor, o resultado não mudou. O resultado vai ser o mesmo. Aqui é a mesma coisa. Eu multipliquei esse por 2 e esse por 2. O resultado vai dar o mesmo. E assim por diante. Então, o resultado, basta eu fazer a conta que eu acho que é mais fácil. Quantas centenas? Quantas vezes 2 cabe dentro de 2 centenas? Uma centena de vezes. Quantas vezes 2 dezenas cabem dentro? 2 cabe dentro de 5 dezenas. Eu acho que cabem 2 dezenas. E sobra uma dezena. Com mais 6 unidades. Deixa eu fazer a conta certinha aqui. Porque 2 vezes 2 dezenas dá 4 dezenas. E sobra uma. Aí eu tenho uma dezena e 6 unidades, 16. Quantas vezes 2 unidades cabe dentro de 16? 8 vezes. Então, o resultado ali de todas essas divisões é o mesmo, 128. Na letra C, temos a mesma situação. Vocês têm que tentar descobrir qual a diferença, o que aconteceu entre essa e essa. Vejam que vai diminuindo, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui 81 e pegar o 9 se transformou em 3, que é 9 dividindo por 3 dá 3. E se eu pegar 81 e dividir por 3, dá 27. Então, eu dividi o dividendo e o divisor pelo mesmo número, que é 3. E quando eu apresento a operação, o resultado é o mesmo. 27 dividido por 3, está na tabuada, é 9. Agora vamos para o exercício 3. Preencha os espaços com números que deixem as igualdades verdadeiras. Novamente, eu tenho um sinal de igual, outro sinal de igual, e todas as operações têm que ter o mesmo resultado. Aqui, a dica é que 4 vezes 4, esse é o seu resultado, que é 16. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 16? É o 8. 8 vezes 2 é 16, que é a mesma coisa que 4 vezes 4, que é 16. E aqui eu preciso de um número que multiplicado por 8 também dê 16. É o 2. 2 vezes 8 igual a 16. E 1 vezes quanto que dá 16? 1 vezes 16. Então, aqui vocês preenchem com o número 16. Agora, nós temos aqui 1 vezes 2.187. Esse aqui eu sei o resultado, que é 2.187. E as outras multiplicações? Eu vou ter que descobrir o que está faltando. Aqui eu preciso saber 9 vezes quanto que dá 2.187. Então, eu vou dividir por 9 para ver quanto que eu tenho. Aqui, 2 unidades de milhar, eu não consigo colocar o 9 dentro. Então, eu vou pegar aqui 21 centenas, tá? Quantas vezes eu preciso pegar o 9 para colocar dentro de 21 centenas? Ou de 2.100? É 2 vezes. 2 centenas de vezes. Então, eu vou ter aqui 18 centenas. E sobram 3 centenas. Agora, eu vou ter 30 dezenas com mais 8 dezenas. E vamos descobrir quantas vezes o 9 cabe ali dentro. 3 vezes 9, 4 vezes 9 é 36. Então, eu consigo colocar 36 dezenas aqui dentro. E sobram 2 dezenas. Com 7 unidades, eu fico com 27 e o 9 cabe 3 vezes dentro de 27. E dá a conta da exata. Então, aqui é 243. E o último é 27.
E o número que vai caber ali, eu não vou fazer a operação aqui agora, mas é 3 aqui, 81. Vamos fazer a conta? 81 vezes 27. E vamos ver se dá 2.187. Então, aqui o número que vai é 81. Último exercício, descubra como a sequência de igualdade foi formada e escreva o resultado. É a mesma coisa. 164 vezes 2. Como que essa sequência foi formada? Quando o número aqui diminui, o outro número aumenta. Esse aqui foi dividido por 2, esse foi multiplicado por 2. Esse foi dividido por 2, esse foi multiplicado por 2. Então, para ter o resultado, a gente pode fazer só uma das operações. O resultado é 328. Como tarefa para casa, vocês vão resolver a ficha das páginas 51 e 52. Obrigada e até a próxima aula.